E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o assunto morte celular. Essa primeira aula vai abordar a apoptose e fazer uma introdução também sobre o assunto no geral. Então, fica aqui se você quiser aprender um pouquinho mais. Bora pro vídeo. Pois bem, pessoal, vamos entrar agora no assunto de morte celular, que é um assunto bem importante, talvez um dos mais importantes aí quando nós pensamos na clínica, na cirurgia. A morte celular é o desfecho mais relacionado com os caminhos negativos que uma doença pode cursar no organismo. Então é muito importante entender sobre esse assunto. Vamos relembrar que a célula está sempre em equilíbrio com o meio. O que é uma célula em equilíbrio? É uma célula com metabolismo funcional que está inserida no meio extracelular funcional e fazendo ali as suas trocas, cumprindo com o seu metabolismo, com suas funções, conforme determinado pelo tipo de célula, pelo local onde ela está, enfim. Isso daí é o que nós chamamos de homeostase, equilíbrio. Nós já aprendemos também que a célula pode dar de cara com um estímulo nocivo. E esse estímulo nocivo, que é um acidente de percurso, varia de tipo, intensidade e duração. E a depender do tipo, intensidade e duração desse estímulo, a célula vai ter alguns caminhos para seguir, caminhos diferentes. O primeiro caminho, que seria o mais ideal, é a adaptação. Ou seja, ela tenta se reorganizar. Então ela muda a sua morfologia, muda a sua forma de trabalho, muitas vezes, para realcançar a homeostase que foi perdida através da chegada do estímulo nocivo. Então ela vai mudar a sua forma para realcançar a homeostase. E ela faz isso através da hipertrofia, atrofia, hiperplasia e metaplasia, que é assunto da aula de adaptações celulares, que pode ser revista. Nós vimos também que ela pode sofrer lesão. Ela pode não conseguir se adaptar e sofrer lesão, a depender do tipo, intensidade e duração do estímulo. Então, nós temos que lembrar que isso tudo é dinâmico, então o estímulo pode ter, no primeiro momento, causado uma adaptação, mas ele pode ter persistido, vamos lembrar da duração. A persistência do estímulo fez com que a adaptação já não fosse suficiente, e a célula, então, sofre lesão. Quando nós falamos em célula que sofre lesão, nós diferenciamos essa lesão em dois grupos, a lesão reversível e a lesão irreversível. A lesão reversível é aquela que está passível de retorno se o estímulo nocivo for retirado. Então, a célula pode voltar à normalidade se o estímulo nocivo for retirado. E a lesão irreversível, ou morte celular, é aquela na qual não existe mais possibilidade de retorno. A célula chega num ponto em que ela não consegue mais retornar. E quando nós falamos em morte celular, nós temos dois tipos de morte celular muito importantes: a apoptose e a necrose, que é o que nós vamos entender daqui para frente. Não são os únicos, mas vamos nos ater aqui à base mais consolidada do nosso conhecimento. Então, quando nós pensamos em morte celular, nós temos dois caminhos. O primeiro é o caminho da lesão que resultou em morte. Então, a célula teve ali um processo de lesão. Vamos lembrar dos mecanismos de lesão, uma privação de oxigênio, que talvez seja o mais importante para nós. E aí, essa privação de oxigênio levou a célula a morrer. Ou seja, a morte da célula é resultado de uma lesão irreversível. Ou essa morte pode ser parte do controle tecidual normal, que é o que nós chamamos de morte fisiológica. Então, durante a embriogênese, por exemplo, os tecidos eles vão sofrendo diminuições através da morte de algumas células para se adequarem durante o desenvolvimento tecidual. Mas falando do ser adulto, nós temos a involução das glândulas mamárias na idade senil, após castração também de machos, a diminuição da próstata, enfim. Existem momentos em que existe uma diminuição do volume celular e essa diminuição é fisiológica, ela é esperada a depender de algum estímulo que tenha sido causado propositalmente ou por conta da idade. Temos a involução do timo, por exemplo, que é o órgão do sistema linfóide, produtor de linfócitos do tipo T, e ele evolui, e essa involução faz parte dessa involução a morte celular, mas é uma morte celular fisiológica, ou seja, esperada.
Então, nós diferenciamos aí o que é fisiológico e o que é patológico. Quando nós falamos em morte celular patológica, o principal mecanismo associado é a necrose. Então, nós falamos de morte patológica, aquela que é o final de uma lesão irreversível, que é consequência da exposição da célula a um estímulo nocivo, nós falamos em necrose. Quando nós falamos desse tipo de morte fisiológica, nós falamos em apoptose, que é um tipo de morte por outro mecanismo. Vamos lembrar que isso não é uma regra, existem apoptoses que acontecem por causas patológicas, nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas o princípio geral que precisa se entender é esse. Agora falando um pouquinho mais especificamente da morte por apoptose, esse tipo de morte celular é chamada de morte celular programada. O que acontece? Existem indutores que fazem com que algumas enzimas de dentro da célula degradem os componentes celulares, principalmente o núcleo, e essa degradação dos componentes celulares causa morte. Ela pode ser fisiológica, como eu tinha dito na embriogênese, na involução de tecidos dependentes de hormônios, como a glândula mamária, o útero, depois da gestação, que ele também vai ter uma involução, ou o controle de populações celulares. Então, nós sabemos que, por exemplo, algumas células do nosso organismo têm um tempo de vida curto, ou elas ficam reativas, elas precisam ser controladas. E as causas patológicas da apoptose envolvem o dano ao DNA e proteínas. Então, a célula vai fazer uma morte programada, mas porque o DNA está com defeito, ela consegue, através de mecanismos de checkpoint que fazem parte lá do ciclo de reprodução celular, ela tem um checkpoint onde ela avalia se o DNA está íntegro. Na ausência de integridade do DNA, ela vai desencadear um mecanismo de morte desse. Além disso, infecções virais podem resultar em morte por apoptose e a atrofia patológica, quando os órgãos passam por involução, mas não é uma involução resultado da fisiologia normal, do envelhecimento, ou provocada propositalmente. É uma involução resultante de, por exemplo, uma diminuição do suprimento sanguíneo por conta de um tumor que está pressionando a vasculatura, e aí a célula acaba por ter que morrer ali, e na maioria das vezes o mecanismo é a necrose, mas nós podemos considerar a apoptose participando ali sutilmente daquele caos generalizado. Então, nós temos que pensar na apoptose como uma cascata de eventos. E nessa cascata de eventos, nós temos os eventos iniciais, que é a iniciação. E a iniciação da apoptose ela tem duas vias. Ela se iniciou pela via intrínseca ou extrínseca. E como o próprio nome pressupõe, quando eu falo via intrínseca, significa que a apoptose ela se iniciou através de indutores que estavam dentro da célula. E se é por via extrínseca, são agentes externos à célula que vão induzir a morte por apoptose. Ela tem a fase de execução, ou seja, quando os eventos vão se desencadeando e promovendo as alterações morfológicas, estruturais que nós vamos ver, e por fim a fase de remoção dos restos celulares que são o resultado final da apoptose. Pois bem, então vamos falar um pouco das fases da apoptose, começando pela iniciação da via intrínseca. A via intrínseca também é considerada via mitocondrial. Nessa via existe a ativação de proteínas que são antagonistas das proteínas da família BCL2. A família BCL2 de proteínas, elas fazem meio que a proteção celular, porque elas inibem o extravasamento de proteínas mitocondriais, aquelas proteínas que ficam entre a membrana interna e externa da mitocôndria que a gente tinha conversado anteriormente. Proteínas da família do citocromo C. E aí, quando os antagonistas dessas proteínas da família BCL2 são ativados, eles estimulam o extravasamento dessas proteínas intramitocondriais, e essas proteínas então vão dar início à cascata da apoptose pela via intrínseca. O final desse processo de via intrínseca termina com a ativação da caspase 9, que é uma caspase iniciadora. Nós vamos entender um pouquinho mais disso. Então, numa condição de normalidade, a célula tem lá receptores ligados a fatores de crescimento, como, por exemplo, o fator de crescimento celular. Não necessariamente fatores de crescimento. Fatores que dizem que aquela célula tem que ficar viva e funcional.
Em condições onde eu não tenho esses fatores que induzem a permanência celular, a vida da célula, como é o fator de crescimento celular, ou eu tenho um dano no DNA, eu tenho ativação dessas proteínas antagonistas da família BCL2, e essa ativação termina com o extravasamento dessas proteínas que ficam entre as paredes mitocondriais, as proteínas da família citocromo C, e por fim a caspase 9, e aí essa junção vai levar à ativação das caspases efetoras. Então tem no primeiro momento as caspases desencadeadoras, que é por exemplo a caspase 9, e por fim as caspases efetoras, que é uma via comum entre a intrínseca e a extrínseca. Pois bem, vamos resumir? Via intrínseca é uma via mitocondrial, existe o extravasamento das proteínas mitocondriais, caspases, principalmente a caspase 9, que é uma caspase iniciadora, indutora. E aí nós temos a via extrínseca, o próprio nome pressupõe, existe um agente externo, normalmente uma célula de defesa, que vai se ligar às células que são chamadas de receptores da morte, que fica na membrana celular. A ligação da proteína da célula de defesa com o receptor da morte na membrana celular da célula-alvo forma o que nós chamamos de domínio da morte. Esse domínio da morte se liga a outra proteína, uma proteína que vai fazer uma adesão e vai estimular a ativação das caspases 8 e 10, que também são caspases iniciadoras ou desencadeadoras. Esse mecanismo normalmente acontece porque as células estão infectadas por vírus ou são células reativas e o sistema imunológico entende que é necessário retirá-las. Então, não parte de dentro da célula, não parte da própria célula ter notado que tinha uma mutação ou de uma lesão mitocondrial. Ela parte de outra célula externa para destruir a célula-alvo. Então, via intrínseca e via extrínseca, ambas culminam com a ativação de caspases desencadeadoras. A via intrínseca da caspase 9 e a via extrínseca das caspases 8 e 10. E aí, o que acontece? Essas caspases desencadeadoras vão ativar as caspases efetoras, que são aquelas que de fato vão resultar na morte celular, que no caso são as caspases 3 e 6. Essas caspases vão ativar endonucleases e proteases. Então, eu vou ter a degradação do DNA e dos componentes celulares estruturais. A célula começa a perder aquele citoesqueleto que dá estrutura para ela. E aí acontece um fenômeno morfológico muito conhecido, que é a fragmentação celular envolta por membrana. Então, assim, a célula vai se fragmentar, mas ela vai permanecer com membranas. Então é como se fossem vesículas. A célula vai se destacando, mas a membrana celular, a membrana plasmática, vai se mantendo no entorno dos componentes celulares. E por fim, esses componentes, que são os que nós chamamos de corpos apoptóticos, vão ser fagocitados. Então aqui nós estamos vendo na imagem a junção da via extrínseca com a via intrínseca e por fim a via comum, através da ação das caspases efetoras, e nós podemos perceber que se formam vesículas ali na membrana da célula. Essas vesículas vão se destacando e levando junto componentes intracelulares estruturais, que são os corpos apoptóticos. Então, quando uma célula faz apoptose, ela forma ali vários corpos apoptóticos, e esses corpos apoptóticos posteriormente vão ser fagocitados por macrófagos. Tudo certo? Pois bem. Uma questão extremamente importante: esse tipo de morte celular não gera resposta inflamatória. Por quê? Porque esses corpos apoptóticos, eles estão envoltos pela membrana, e a membrana não gera resposta imunológica. O que geraria resposta imunológica seria se esses componentes de dentro da célula vazassem para o meio extracelular. Nós teríamos enzimas, como as enzimas lisossomais, que são lesivas ali para o ambiente, e isso desencadearia uma resposta inflamatória. Como esses fragmentos estão envoltos por membrana, não gera resposta inflamatória. Então, por fim, eles vão ser fagocitados para que o ambiente seja limpo, né, para que eles deixem de estar naquele ambiente, mas sem gerar maiores prejuízos. Por isso que é muito associada está relacionada, né, com morte celular fisiológica. Não existe o interesse de gerar inflamação quando a morte celular é uma morte fisiológica. E daqui para frente, vocês vão ver que a morfologia vai ganhando maior importância. Então, quando a gente fala em apoptose, nós temos que lembrar de alguns aspectos morfológicos que são associados à apoptose, para que seja possível fazer o diagnóstico e identificar que uma célula está apoptótica. O primeiro ponto é que a célula apoptótica é menor do que a célula normal. Então, existe uma retração
da célula ela se torna menor. E quando ela se retrai, nós temos que lembrar lá da citologia que a célula tem proteínas que fazem a ligação dela com as outras células, elas se comunicam, principalmente os epitélios. E aí, quando ela está apoptótica, ela se retrai e essas ligações são perdidas. Então, nós dizemos que se perdem as adesões celulares. Então, ela fica menor, retraída e perde a adesão. E aí nós percebemos também que o núcleo se condensa e a cromatina fica bem condensada, bem basofílica, é o que nós chamamos de picnose nuclear. Depois da picnose nuclear, começam a se desfragmentar o núcleo e ao se desfragmentar, começam também a se formar bolhas nas superfícies das células, que são os aspectos iniciais para a formação dos corpos apoptóticos que nós conversamos anteriormente. E por fim acontece a fragmentação de fato, a formação dos vários corpos apoptóticos, e através de um mecanismo de sinalização das membranas desses corpos apoptóticos, existe a indução dos fagócitos para que migrem para o local e para que façam a fagocitose desses corpos apoptóticos. Isso não é uma resposta inflamatória. Existem receptores na membrana desses corpos apoptóticos que induzem a fagocitose por macrófagos, mas não é uma resposta inflamatória. Vamos ver um pouquinho na realidade agora, porque nos esquemas é tudo muito bonito, mas é necessário que nós vejamos as coisas como realmente são. Então, na primeira imagem, ao lado da célula com núcleo picnótico, nós podemos perceber que essas células retraídas, com os núcleos mais corados, diminuídas de tamanho quando comparadas com as células normais. Na segunda imagem, ali embaixo, na formação de bolhas, nós vemos o núcleo se fragmentando e as células meio que formando essas estruturas de bolha. Na outra imagem, nós temos a fragmentação, então nós podemos perceber que é uma célula já fragmentada, na verdade, não é uma célula, mas são corpos apoptóticos. E na última imagem, nós estamos vendo um macrófago, e essas bolinhas roxas no citoplasma do macrófago são corpos apoptóticos que o macrófago fagocitou. Então, nós conseguimos perceber aí na histologia, na coloração de hematoxaneosina, todos os fenômenos associados ali à apoptose, todas as alterações morfológicas com mais clareza, porque os esquemas às vezes enganam bastante. A gente percebe que exige um maior nível de atenção para que nós consigamos ver o detalhamento aí dos processos morfológicos da apoptose. Então aqui eu tenho uma imagem bem legal, essa última imagem aqui é só para ilustração mesmo. Essas células apontadas pelas setas são células apoptóticas, então nós vemos que elas estão mais eosinofílicas, mais escuras do que as células normais, elas estão bem menores, e se vocês separarem, aqui nós temos células aderidas umas às outras. Então nós temos células com citoplasma que se ligam aos citoplasmas das outras por linhas bem sutis que são as proteínas de adesão. E as células apoptóticas perdem essas proteínas de adesão. Então é como se elas fossem um pano esticado. E aí quando elas perdem essas proteínas de adesão, o pano se solta e ela forma bolinha ali, ela deixa de ter uma força que a estica. Então essas são formações morfológicas compatíveis com a apoptose. Tudo bem até aqui? Então, para não ficar enorme, muito cansativo, nós vamos parar em apoptose e vamos retomar no assunto necrose, que é outro tipo de morte celular. Tudo bem? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com os amigos, segue o canal e ativa o sininho. Desculpa que eu tô meio lento nesse vídeo, porque eu tava extremamente cansado, tô virado da noite, não da noite festa, da noite de trabalho e estudo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e eu vou fazer o próximo vídeo da necrose, mas antes disso eu vou estar mais recuperado, então desculpem aí o falar devagar desse vídeo. Tudo bem? Obrigado, galera, até mais.